Essa nossa programação, ela é levada para diversos pontos do nosso planeta, o que de alguma forma facilita, não é? Hoje a tecnologia, esse avanço da tecnologia, avança muito as nossas possibilidades de conscientização. Bom, hoje eu estava falando com um cliente, Dr. Kepp, a respeito da importância da vida psíquica. Ele estava tratando, né, das dificuldades profissionais que ele tem, que ele gostaria de ser um profissional honesto, de não precisar se envolver com questões de corrupção, mas que cada coisa que ele vá fazer, ele sempre se depara com uma situação difícil na sociedade. Com corrupção. Que é um fiscal que vai querer levar bola, como eles dizem, e para poder andar aquela coisa precisa usar de um pessoal assim que não necessariamente advogam da mesma filosofia de trabalho. Então, eu estava dizendo a ele que a ciência que é a primordial, é a rainha de todas as ciências e que deveria orientar todas as outras é a ciência da vida psíquica, porque é a vida psíquica do ser humano que gera todo o resto, que faz as leis, que organiza a sociedade, que faz as corrupções, que leva aos crimes, às violências, à desonestidade e que, de outro lado, também pode levar à realização de uma sociedade melhor. Todas as ações dos seres humanos, todas as suas expressões na sociedade, nos relacionamentos, elas são lideradas pela nossa vida psíquica. E essa é a ciência menos estudada, é a ciência menos conhecida, é a ciência mais tabu, a loucura do ser humano. Como funciona a nossa cabeça? Graças a Deus, né, mais e mais pessoas estão se convencendo de que eles muitas vezes precisam de fazer uma análise honesta, um autoconhecimento, né? Agora aí vem outro risco, né, Dr. Kepp, de certas psicoterapias incentivarem a projeção. Mas o que eu estou tentando dizer aqui para os telespectadores é que essa ciência que o senhor trata aqui todas as semanas, ela deveria ser a número 1 em todas as escolas, porque daí vem todo o resto. O seu ideal é bonito, né, Cláudia? Mas não é isso. Por que não acontece isso? Porque, em geral, a sociedade, vamos dizer, os regimes econômicos sociais, não é só o capitalismo, não. O marxismo foi muito pior. Bom, eu sei que os marxistas aí não gostam disso, mas nós estivemos até na União Soviética, e lá tinha uma pobreza enorme, no tempo que era a União Soviética. Então, por que um país tão rico como aquele, não sei se é mais rico do que o Brasil, mas a Sibéria, né, aquela riqueza enorme em petróleo, em árvores, em tudo, inclusive, até agora, o maior país do mundo, 16 milhões de quilômetros quadrados, por que não é também um país muito rico, como o Brasil, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, por que o Brasil não é muito rico? Então, é sinal, ou que o problema, toda a riqueza vai embora, como no Brasil vai mesmo, né? Ou então o povo não tem aquele empenho para produzir, para explorar as próprias riquezas que tem. Então, isso cai no problema chamado sociopatologia. Toda pessoa que trabalha numa estrutura capitalista ou marxista, ou mesmo essas estruturas que estão por aí, estão mais ou menos numa corrupção, ou são corrompidos, ou corrompem os outros. Por quê? Porque o sistema econômico social, seja, portanto, capitalista ou marxista, ou outro qualquer, tem a finalidade de explorar o homem pelo homem, então o homem pelo Estado, então o homem para alguns particulares. Então isso vem do quê, né? Da estrutura psicológica. O ser humano, ele tem essa tendência, quer dizer, ele tem essa inversão, não é uma tendência que vem pela natureza, porque pela natureza o ser humano até saiu muito bem das mãos de Deus. Ele saiu bastante exato, bastante honesto, ético. Mas pela vontade dele, ligado, portanto, àquilo que a própria Melanie Klein falou, né? O
ser humano deixou Deus para se ligar aos demos, ao Satanás. Isso quem falou não fui eu, hein? Depois não digam que eu... Mas o Jung falava tanto disso, Dr. Kepp, não é? Mas tem os detratores aí que gostam de atacar a gente. Mas eu estou falando assim que o que Melanie Klein falou, que o ser humano seguiu, então, o Satanás, né, lá o chefão deles, o Lúcifer, né? Então, eu pus o nome de teomania. Seja o anjo que queira ser Deus, seja o ser humano que queira ser Deus, porque agora vocês notem, é um fato muito interessante. Por exemplo, Estados Unidos, no tempo do Reagan, ele tinha as ideias dele. Então, as ideias dele eram de um Deus quase, todo mundo tinha que seguir. Então, na Alemanha nazista, né, subiu lá um indivíduo totalmente paranoico grave, esquizofrênico, chamado Adolf Hitler, que nem era alemão, né? Nasceu na Áustria. E toda a Alemanha seguia ele. Subiu na União Soviética o Stalin. O Stalin era um bárbaro, assassino, etc. Todo mundo seguia. Bom, eu fico mais falando dos que já foram embora, porque é mais seguro. Porque atualmente eu não gosto de falar do Brasil, porque nós somos muito vítimas do primeiro mundo. Mas essas nações aí do primeiro mundo, que contam tanta garganta, que fala, Brasil tem favela, Brasil tem isso, tem miséria, tem violência. Essas belezinhas do primeiro mundo não estão vendo que eles é que fazem aqui as favelas, eles é que destroem a Amazônia, eles que criam problemas para nós. Agora, a nossa culpa qual é, né? É a velha questão. Para haver corrupção tem que haver corrompido. Isso. Então, muita gente aí se corrompe a troco de banana, como fala, entrega o Brasil para os grandes corruptores. Então, eu quero dizer o seguinte, que a humanidade vive não só na sua patologia, que é um processo de inverter, de ver no bem ou mal, e de procurar, então, intensificar esse mal na vida. A humanidade vive nessa ideia, né, de que o mal é a função principal da vida. E por causa dessa inversão. E a nossa função é falar para vocês aí que nos ouvem, que vocês estão seguindo praticamente o chefe errado. Eu estou dizendo isso, que conforme Melanie Klein e conforme os teólogos, né, o que fala, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, Moisés, o que fala Cristo, etc., que o ser humano resolveu mudar a bandeira, em vez de seguir a bandeira do bem, segue a bandeira do mal. Isso não há dúvida, não há nenhum questionamento. Se o senhor usa o nome, por exemplo, Satanás, Lúcifer, demônio, muita gente estrila, mas com relação a essa escolha que o ser humano fundamental fez pelo mal, ao invés do bem, na nossa civilização e mesmo nas outras, isso é inconteste, Dr. Kepp. Vamos pôr aí o primeiro cartaz, Bia, para vocês terem uma ideia. A etiologia das enfermidades, veja lá, elementos neurotizantes, né, elementos ruins. Então, o ser humano que atualmente, olha lá, número 1, progresso pelos sentidos. Então, o que é progresso pelos sentidos, né? É que o ser humano, por exemplo, ele quer ter progresso através da aparência. Por exemplo, é claro que uma mulher bonita, um corpo bonito, é uma coisa esplendorosa até. Mas, coitada, né? A mulher, depois de algum tempo, passou dos 30, já começa. Bom, infelizmente é isso. Então, esse enorme progresso que elas têm, essa aceitação social imensa, vai acabando. Então, quem coloca, por exemplo, nisso a razão da vida, está perdido, né? Mesmo o homem, na força física, no vigor, até mesmo muitos homens colocam na aparência, né, o sucesso da vida, é a parte dos sentidos. Põe lá novamente
O número 2, olha lá. O que é o elemento neurotizante? Ter a liberdade total. O que é isso? Ter liberdade total. Então, a liberdade total começaram a querer ter lá na Inglaterra. William Ockham, que era um monge, eu acho que ele era monge dominicano, franciscano, não sei. E ele falou que a essência do ser humano, imagina, a essência do ser humano era a liberdade. E não que a essência do ser humano é a vida espiritual, a energética, interna, essa união, né, de dois fatores, o espiritual e o corpo, que é uma mesma energia funcionando de dois modos. Então, o William Ockham começou com essa história, a ser livre. Se você é livre, você então vai viver a sua essência. Mas livre para quê? Para dar o golpe, para ter corrupção. Liberdade para quê? Para corromper os outros? Então, essa é a ideia que os ingleses trouxeram. Depois põe lá o quadro outra vez, olha lá. Então, ali está escrito, olha lá, terceiro lugar, elemento neurotizante. Inconsciente psicanalítico. Esse inconsciente, viu, gente? Ai, viu? Eu não quero aí desgostar os nossos colegas psicanalistas, né? Nossos colegas psicanalíticos, mas infelizmente, viu, essa história de querer fuçar lá no inconsciente para tirar do inconsciente a saúde, olha, não deu certo. Nós também estivemos nessa há muitos anos e não funcionou até agora. Coloca lá outra vez. Olha lá, o resultado, né? Nessas ideias, o indivíduo até pode sair de uma neurose, mas ele entra na outra. Se o indivíduo quer curar outro pelo inconsciente, o mal não faz o bem. Então, eu quero dizer o seguinte, que não se tira a saúde da doença. Essa ideia que, por exemplo, o caos, o mundo tem que entrar no caos, tem que destruir tudo, destrói tudo, depois vai crescer. Isso é uma ideia totalmente errada. Entrou no caos, por exemplo, uma guerra. A guerra traz progresso, muitos dizem traz. Por quê? Porque traz novas descobertas científicas, mas não traz progresso nenhum. Uma guerra atrasa a humanidade por anos e anos. Bota lá o esquema. Lá, segundo, acentuação do narcisismo e aumento da megalomania. Estão notando? Esses três elementos de cima, elementos neurotizantes, elementos ruins, eles ocasionam isso. De maneira que o mundo está nisso. Então, qual é a consequência? É que não só o ser humano é um doente, mas também vive numa sociedade doente. E se a pessoa quiser fazer o bem, tem que contrariar a sociedade. A sociedade é assim, ele tem que fazer assim. A sociedade quer, por exemplo, explorar o outro, não, ele tem que ajudar o outro. A sociedade quer enganar o outro, não, ele tem. Tudo na sociedade, promoção, trabalho, tudo é baseado numa patologia, nessa inversão. Então, o que fazer? Eu estou convidando vocês para fazer o bem, quer dizer, contrariar a sociedade. E até o Ivair, aí, que é o nosso diretor aqui de programa, falou que teve uma reunião que ele fez a filmagem e nessa reunião disseram que se a empresa, por exemplo, se empenha em fazer algo bom, tem um crescimento duplo ou triplo, um crescimento enorme. Então, se vocês quiserem, de fato, melhorar e até crescer, assim, até nas riquezas, façam o bem que vocês vão ver. Até já! É muito interessante, Dr. Kepp, nós analisarmos o percurso do seu trabalho. Eu acho que quando o senhor voltou de Viena, onde o senhor fez a sua formação lá nos grupos de psicanálise, o senhor trabalhou algum tempo com a análise existencial do Viktor Frankl, depois trabalhou mais com as ideias freudianas
E posteriormente o senhor foi adaptando, desenvolvendo essas teorias e esses métodos aprendidos na Europa, vindo resultar no que o senhor chamou de trilogia analítica ou psicanálise integral. Agora, é muito interessante a gente notar, Dr. Kepp, que ultimamente a sua tendência terapêutica, a tendência do seu trabalho é dar uma importância primordial à existência da pessoa, como ela existe no mundo, né? Como dizia o próprio da Psyanalyse, né? Análise existencial do Binswanger, a qual Igor Caruso desenvolveu e Viktor Frankl também, a importância da existência que a pessoa tem nessa tríade do tempo, do espaço e a sua relação com o mundo. E então, o senhor coloca isso aliado às descobertas da física, mostrando que o ser humano é vibração pura, energia pura, e que essa ação, essa vibração, tem que estar em harmonia com a bondade, a beleza e a verdade. Então aí o senhor fez uma fusão, né, dos conceitos da filosofia, da metafísica, da própria psicanálise, da filosofia existencialista, das descobertas freudianas, e o senhor fez essa coisa original, né? Que o senhor disse que a pessoa só pode ter equilíbrio, saúde, sanidade física ou psíquica se ela tiver uma existência de acordo com a essência dela. Agora, algo interessante é o seguinte, que antes de nós, mesmo na filosofia Tomás de Aquino, a filosofia tomista que é tirada de Aristóteles, eles faziam uma diferença entre essência e existência. É como se a essência da pessoa sempre fosse perfeita, porque confundiam com a alma. E a existência, então, poderia ser transtornada como é. Mas não é bem assim, não. A essência e a existência é mais ou menos a mesma coisa. Tanto na essência como na existência, o ser humano é eterno. Eu quero dizer o seguinte, que mesmo que o ser humano morra, se ele teve uma existência muito atrabalhoada, muito cheia de percalços, de problemas, também a essência dele foi prejudicada. É por isso que eles dizem que tem que viver no purgatório, coisa assim, para se purificar. Quer dizer, não é para se purificar bem, mas para entrar na ressonância com o ser divino. Então, Bia, põe aí o segundo quadro. Aí. O ser humano, o grande problema dele é que ele quer se ver perfeito. Tá notando ali? Por que o ser humano, por exemplo, tem muita defesa? A defesa está traçada lá, um risco embaixo. Por que ele tem tanta defesa em fazer psicoterapia? Por que o ser humano, por exemplo, desde criança é teimosinho com os pais? Então, antigamente, educava na chicotada, né? Coisa terrível. Mas lá na Europa, até hoje, os alemães dão chicotada nos filhos, tapas, etc. Os portugueses dão. Os europeus, são terríveis. Quer dizer, são terríveis e não são, porque o que vai fazer com uma criança tão teimosa, né? Deixar se drogar, deixar à vontade, nas vontades dela e chegar ao desastre. Então, voltando ao esquema, veja lá. O ser humano, ele tem muita defesa, não só na psicoterapia, daí a maior parte não querer se tratar, achar que não há motivo. Por que? Lá, veja, número 1, porque ele quer permanecer nos erros. Ele não quer, então ele não pode aceitar o bem. Se, por exemplo, os pais, né, dão orientação, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, isso está contra o desejo deles, porque o ser humano, ele, é claro, saiu bom nas mãos de Deus, mas ele se inverteu. Então, desde criança, ele quer ser traquinas, ele quer ser sem educação, ele quer essa liberdade do William Ockham. Os ingleses têm essa culpa na humanidade. Então, a criança, ela não aceita a orientação por isso. E também, na fase adulta, os professores da orientação não aceitam. Então, como o Ivaí falou uma vez para nós, que a criança que
não aceita o bem, um dia ela vai para a cadeia, né? Ou a criança que não aceita ir para a igreja, um dia vai para a cadeia. Algo assim, mais ou menos. Então, veja lá o número 2. O ser humano, ele gosta de atacar o próximo. Mas tanto atacar o próximo é ruim, como também elogiar demasiadamente é a mesma ruindade. Em terceiro lugar, ele quer destruir a si próprio. Ou então pensar que é bom demais, né? O indivíduo que se destrói, que pensa que é muito bom, acho que a maior parte, né, dos indivíduos acha isso. Olha lá, o resultado, mergulha nas imperfeições. Olha que palavra bonita. Mergulha nas imperfeições. Se mergulhasse nas perfeições seria melhor, né? Mas nas imperfeições... Então, o indivíduo vai fazer análise, né, Cláudio? Chega lá, ele tem doença, ele tem bronquite, ele tem isso, tem aquilo, tem uma série de doenças, ele sara. Eu digo a nossa análise, né, claro, o nosso processo. Então, ele vai ruim nos negócios, ele começa a ganhar bem, ele vai ruim no casamento, ele começa a se entender no casamento, com os filhos, na sociedade, com os amigos. Então, ele com a psicoterapia melhora em tudo. Então, aí ele deixa. Então, cai naquilo que o Freud fala, né? O indivíduo, ao vencer na vida, ele tem um desastre muito grande. Então, o ser humano, quando ele fala assim, olha, eu não pedi para nascer. O que quer dizer isso, não pedir para nascer? Muita gente fala isso. Então, os pais são culpados de que ele nasceu, de maneira que o ser humano, ele não quer, assim, ele não tem, vamos dizer, um conhecimento disso, que inconscientemente ele não quer o bem, ele não quer crescer, ele não quer evoluir, porque isso vai dar muita satisfação para os outros, para a humanidade. Então, a gente fala, bendito o gênio, né, que a humanidade teve, os santos, as pessoas de grande capacidade. Por quê? Porque a humanidade não tem gente muito boa, nem 1%. Mas vamos ver as perguntas agora. Primeiramente, vamos saber dele se apenas a análise do inconsciente é suficiente para fazer uma psicoterapia. Eu vejo que não, porque senão a análise fica só um processo assim, intelectualizado. A pessoa tem que ter ação, ao mesmo tempo fazer interiorização, se pôr na ação para atingir a sanidade. O criador da psicanálise incentivou muito essa ideia de que a pessoa deveria estar sempre olhando para os seus erros e ver o que está fazendo de errado. É claro que isso tem um valor também, mas a essência do ser humano, que é o bem, já os filósofos gregos já tinham percebido isso. Então a energia da vida, a energia que dá saúde para a pessoa, o elemento terapêutico, né, que vai fazer a pessoa recobrar um pouco de sanidade, é justamente essa energia assim do bem. Pela experiência prática, assim, tem revelado que não é suficiente, porque parece que se entra num ciclo vicioso, não é só na questão da inveja, da censura e da projeção. Então, quando a pessoa começa a ver esse aspecto mais positivo com relação à realização do bem, automaticamente ela reconhece, inclusive, essa parte inconsciente de uma forma mais clara. Tenho percebido que não é suficiente, porque o inconsciente é todo o bem que o indivíduo reprime, deixa de fazer. Então é fundamental a pessoa conscientizar e também ir percebendo o bem que existe, né, dentro dela e existe em todo o universo, e que é necessário realizar o bem para ter cura. Vendo a experiência, né, com os nossos clientes, eu noto que quando a pessoa quer ficar só nesse estudo do que está no inconsciente dela, ela quer entender tudo, fica uma coisa muito intelectualizada, então ela não consegue nem sentir o que se passa com ela. E isso só acontece com a medida que ela passa para a ação, que ela se força realmente a se corrigir e fazer algo de bom. Na verdade, a análise do inconsciente, ela é o primeiro passo. É um passo importante, porque a partir daí a pessoa vai saber onde estão os pontos fracos, o que ela precisa corrigir. Mas se ela não partir para a ação, para realmente mudar a atitude dela, para fazer algo construtivo, algo bom, a partir daquilo que ela percebeu na análise, isso não vai ter efeito nenhum.
Então, inclusive, eu acho importante a gente falar que essa orientação do Dr. Kepp é uma coisa super inovadora. Nenhuma outra linha psicanalítica tem isso. Todas as outras linhas, elas ficam preocupadas mesmo só com o inconsciente, com ver os problemas, e não com partir para a ação mesmo, de fazer uma coisa boa, de procurar a sanidade. Isso é uma coisa inovadora e é brilhante do Dr. Kepp. A análise do inconsciente é importante na medida que a pessoa precisa conhecer as intenções que ela jogou para o inconsciente, as más intenções que acabam dominando a vida da pessoa. Agora, para a pessoa poder ter uma compreensão da realidade, é só com a ação, só com a realização. E ação no sentido da ação boa, bela e verdadeira, que seria a ação em benefício ao outro. Então eu gostaria agora de mostrar um quadro em que eu mostro, eu esclareço melhor essa questão da liberdade do ser humano, que essa questão da liberdade foi muito assim trabalhada no passado e atualmente toda a confusão que a humanidade tem é baseada então nesse aspecto do indivíduo achar que tem licença de fazer tanto o bem como o mal. Quer dizer, que o indivíduo tem licença para fazer qualquer coisa. É como chamavam aqui na nossa sociedade do tudo pode. Que o indivíduo acha que pode tudo. Não pode, não. Todo mal que ele fizer vai ser em prejuízo dele. Assim como todo bem. Bia, olha aí, a bem amada liberdade. Olha lá. Então, o que acontece é o seguinte, que a realidade, veja lá, a realidade parece estreita, parece uma coisa só, enfadonha, e a realidade é aquilo que é. Então dá a impressão de ser desagradável para o indivíduo, de maneira que o indivíduo pensa de uma maneira invertida sobre a realidade. Então até aquela história, né? A história da Teodiceia, ou então da teologia, de falar da porta estreita que a pessoa tem que passar, que a porta, por exemplo, ampla, que a pessoa passa à vontade, é a porta que leva aos devaneios, ao mal, e que a porta estreita, rígida, é a porta do bem. Então, a humanidade tem essa ideia que o indivíduo bom é um bobo, é um indivíduo atrasado, é um indivíduo com, assim, passadiço no tempo e no espaço, e que o indivíduo que tem liberdade a tomar droga, falar o que quer, pensar o que quer, dar asa à imaginação, imaginar, que esse é um indivíduo livre. Eu estava atendendo uma cliente que ela falou assim, olha, essa ideia que eu tinha então de fazer tudo o que eu queria, de dar asa à imaginação, me levou para um sanatório. Eu fiquei internada lá. Então aí eu resolvi restringir o que eu pensava para poder escapar do sanatório. Porque se eu continuasse dizendo aquilo que eu pensava, eles nunca iriam me deixar escapar de lá. Então, com isso, eles me davam menos medicamentos e eu consegui finalmente me livrar daquela situação. Veja que interessante. Uhum. De maneira que essa liberdade, volta lá no esquema, Bia. Aí essa liberdade que o indivíduo quer é para o sim ou não. Então tem o mesmo valor, o sim ou não para ele. Olha lá, então saúde e doença é a mesma coisa. Ele tendo saúde e doença é la même chose, né, como fala o francês. E a realidade e fantasia é a mesma coisa. O bem e o mal é a mesma coisa. Então por que eu fiz uma conferência? Então tinha lá uma engraçadinha que falou que isso era relativo, o bem e o mal. Então eu falei, então dá um copo aí de água com terra para ela beber. Falei, não, não é relativo?
água com terra é o mal. A senhora não pode beber porque é uma coisa relativa, é a mesma coisa. Volta ao esquema lá. Então, o belo e o feio, a mesma coisa. Então, tanto faz aí no desfile colocar uma mulher bonita e uma mulher feia. Então, por que não coloca, né, as mulheres mais feias nos desfiles? Por que não coloca os rapazes mais horríveis, né, nos desfiles? Por que não fazem casas horríveis aí, um restaurante, uma igreja e um palácio horrível? Então é a mesma coisa? É claro que não é. Volta ao esquema. Então, o pequeno e o amplo seria a mesma coisa. A vida e a morte é a mesma coisa. Tudo isso é agradável. Então, veja bem, essa ideia invertida que a humanidade tem. De acordo com o Cláudio. E olha que muita gente tenta introduzir isso como uma filosofia verdadeira, né? Introduzindo uma série de mudanças de conceitos de moda, que usando roupas assim estragadas, então isso é que é moda. Os filhos contradizerem as orientações dos que têm mais experiência, também isso é uma moda na psicologia e na educação. E o que a gente observa é um aumento, né, de toda a problemática da pessoa e da sociedade. Então vamos ver lá a segunda pergunta. Continuando nossas entrevistas, vamos agora perguntar: acredita que a realização do bem é fundamental? Eu vejo que fazer o bem põe nós todos, seres humanos, na mesma situação, que quer dizer que todos nós temos possibilidade de fazer o bem, independente de se somos ricos ou pobres, independente da raça, religião, etc. Justamente por essa questão de que, entrando na ação boa, nós estamos entrando em contato com a nossa essência. Eu noto que quando a gente começa uma atividade, é muito difícil. Seja qual for a atividade, uma coisa corriqueira do dia a dia, ou mesmo escrever um artigo, ou fazer um trabalho, para começar é difícil. E depois que a pessoa começa, as ideias começam a vir. Então aí a pessoa vai ver o que está errado, vai ver como ela pode melhorar aquele aspecto. Então isso mostra que a ação, e principalmente a ação boa, né? Quer dizer, só a ação boa, é que dá esse conhecimento para a pessoa. Ela vai tanto vendo melhor o que está errado, como ela pode corrigir, como as ideias, ela vai entrando em contato com novas ideias também. Então é a ação que vai dar os bons resultados. O que eu tenho notado, assim, principalmente porque eu também trabalho no pronto-socorro, que as pessoas que chegam doentes são pessoas que deixam de realizar alguma coisa boa. E, assim, só de conversar um pouco com elas, a gente nota que a pessoa entrou em alguma agressão com familiares, alguma coisa no trabalho ou no relacionamento. Então, elas deixaram de fazer alguma coisa que elas deveriam fazer de bem, ou falar a verdade para o outro. Sem dúvida, a realização do bem é fundamental para a pessoa ter mais equilíbrio, porque o bem faz parte da nossa estrutura interna, né? É o bem, o que é belo, o que é verdadeiro. Então nós temos que estar nesse bem e praticando o bem para vivê-lo. Eu acho fundamental a ação no bem, sem dúvida. Porque para agir no bem, quer dizer, a pessoa tem que beneficiar alguém. Então isso significa que ela tem que sair de si. E esse passo é muito importante para a cura de doenças, de psicoses, de neurose, de qualquer problema que a pessoa tenha. A síndrome do pânico, a depressão. A gente vê que uma causa muito básica em tudo isso é que a pessoa está fechada em si. Ela só pensa nela, ela só vê ela própria, os interesses imediatos. E quando ela tem um pouquinho de esforço, um pouquinho de abertura para sair de si e tentar fazer alguma coisa boa para o próximo, para a sociedade, nossa, ela dá uma energizada muito grande, ela já melhora de muitos sintomas. Fazer o bem é a melhor coisa para a saúde mental, física, espiritual de qualquer pessoa, né? A gente só pode estar bem se a gente está fazendo bem. Inclusive, a consciência das coisas más que a gente faz, a gente só tem também quando tenta fazer o bem. É só aí que a gente percebe o quanto que é difícil, o quanto que é importante de estar atento às coisas más para estar ficando o máximo possível no bem. Isso é básico. Tanto que o maior sinal
de uma neurose profunda é a pessoa que é incapaz de trabalhar e de realizar. E o oposto também é verdadeiro, que as sociedades e as pessoas mais equilibradas são aquelas que realizam o bem. É interessante que os senhores que falaram aí são todos candidatos à psicanálise, né? Esse processo de psicoterapia nosso, que a gente chama psicoterapia integral, psicanálise integral. Agora, é interessante que essa questão de fazer o bem é algo muito importante para a pessoa ter uma abertura mental. Eu falei isso porque tanto a Selma como a dona Lúcia, que é outra candidata analista, também falaram que o mal é como se fosse um corpo estranho na pessoa, entende? A pessoa é maquinada, quer dizer, essa ideia de homo ex machina, quer dizer, o ser humano como se fosse uma máquina, essa ideia de seguir assim sempre o mal, a inversão, essa ideia é como adquirir dentro de si um corpo estranho, como aquela questão, né, do DNA, colocando o ácido ribonucleico, que é um ácido assim que pode receber formas errôneas, invertidas do mundo exterior, colocando no ácido desoxirribonucleico, que é o fundamental. De maneira que o ser humano, para que ele se sinta bem, é como eu pus aí em várias sentenças que o Ivair deve colocar aí, que o indivíduo, para se sentir o bem, ele tem que fazer o bem. Quer dizer, ele só pode sentir-se bem no bem que ele fizer. A quantidade de bem que ele fizer é a quantidade de felicidade que ele irá ter. Então, para o indivíduo ser feliz, por exemplo, ele tem que dar felicidade para os outros. É como a questão, né, da ressonância, questão do que o próprio Newton defendeu, que a ressonância é um processo duplo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, se o indivíduo joga o mal vai e volta nele. Se ele pensa mal do outro, é sinal que aquele que ele pensa mal acaba pensando dele, inclusive com sentimento de culpa, tudo isso. E no bem é muito mais importante, porque no bem se vai e volta para ele, encontra na base o bem até do Criador que colocou nele, que ele com o tempo deixou de lado. De acordo, Cláudia? De acordo. E eu acho, inclusive, que as mulheres querem tanto a felicidade, né, e vêm querendo tanto a felicidade através de um relacionamento amoroso, de um romance, e a mulher só pode adquirir equilíbrio, felicidade, bem-estar na realização, evidentemente na realização do bem. Então a gente conhece esse termo, Dr. Kepp, o indivíduo realizado, esse indivíduo é um indivíduo realizado. Agora, a realização já vem... Mostra aí o seu cartaz, aí. Acho que a Bia depois coloca aí, aqui dá para notar. Realização. Bom, realização, esse termo vem de ação real, quer dizer, só a pessoa que tem uma ação na realidade, boa, bela e verdadeira, é que ela consegue bem-estar, bens materiais, sucesso, segurança, né? Paz, saúde, felicidade e a união com o Criador. Agora, a realização falsa, só econômica, ela não concede, né, esses outros elementos. O elemento da felicidade, da saúde, da paz, porque o indivíduo que só é realizado, entre aspas, com o dinheiro, com o poder, ele não vai ter nenhum desses outros elementos fundamentais para o bem-estar e para a saúde dele. Os elementos sensoriais, né, Cláudia? Se ele fica só no sensorial, não é uma realização verdadeira. E o dinheiro é sensorial. Exatamente. O indivíduo coloca a si próprio inferior ao sensorial, ao dinheiro, que é um elemento totalmente inferior ao ser humano. E eu faço mesmo um alerta para as mulheres, né, que precisam prestar atenção nisso. Até o próximo segmento.
Outra inversão que a gente verifica com muita frequência é a questão da obediência. Eu acho que a maioria das pessoas não gosta de ser obediente. Tem uma ideia muito pejorativa a respeito dessa conduta. Então, desde criança, a criança não quer ser obediente, ela já é desobediente, parece que quase por natureza, já tem essa falha no DNA. Porque não tem sentido uma criança ser tão desobediente, dar tanto contra nos pais, com coisas tão óbvias, por exemplo, como até uma preservação da sua integridade física, para o seu alimento, para ir dormir quando ele está morrendo de cansado, ele desobedece em tudo que ele consegue. Então, a função dos pais, da educação, é frustrar a criança sempre. E a gente nota que as crianças mais desobedientes, no sentido pejorativo do termo, assim, no sentido de não querer obedecer às leis da realidade, elas sempre acabam se tornando adolescentes problemáticos, desajustados e adultos delinquentes ou doentes. Agora, as pessoas que têm uma atitude de maior obediência à lógica, à realidade, ao bem, ao que é razoável, então essas pessoas conseguem entrar em ressonância com a vida, em ressonância com o bem da própria vida dela e acabam, em consequência, tendo um grande aproveitamento intelectual na escola, um bom desempenho profissional, entendendo melhor os outros, porque ela entra em ressonância. Quer dizer, então esse professor vem e ensina uma coisa, ou vem um pai, a mãe, alguém experiente e diz, não faça isso, isso não é bom, isso dá tal e tal consequência para a sua vida. Se a pessoa não tenta ver o outro que está falando, ele é mais sábio do que eu, ele tem bons resultados na vida dele, ele tem bons frutos. Mesmo que eu não entenda isso, eu devo obedecer. A partir do momento que eu obedeço, eu entro em ressonância com aquela pessoa e eu entendo. Então, a compreensão, o benefício de um entendimento, ele vem após uma obediência que a pessoa faz à realidade, à verdade. E eu acho, Dr. Kepp, que ninguém gosta desse termo de ser vaquinha de presépio, como se diz. Cada um quer vir com uma ideia original, inventando uma nova teoria, inventando uma nova coisa. Os adolescentes hoje não veem a hora de sair de casa e ter a própria vida para poder ter essa liberdade total a que o senhor refere. E com prejuízo próprio, né? Claro. Eu gostaria aí um novo cartaz para esclarecer essa questão do ser humano rejeitando o bem. É interessante, aí eu pus embaixo a aversão ao bem. Então, o indivíduo tem, por natureza, essa aversão ao bem, por causa da inversão que ela tem, né? Mas melhora com a psicoterapia, olha lá. Então, na psicoterapia, bem conduzida, primeiro, adquire melhor saúde. Isso é quase instantâneo. Depois, ganha mais no trabalho, ele começa a melhorar, o pessoal gosta do trabalho dele, depois consegue um bom equilíbrio na sociedade, no trabalho, na vida interna mesmo, tem mais percepção, tem uma melhor percepção, tem uma situação familiar agradável, né? Tantos atritos que existem em geral na vida familiar, e vocês podem notar que o ser humano, olha, isso eu já falei em outros programas, o ser humano briga por picuinhas. O ser humano sempre faz guerras, batalhas, lutas e ódios, dissensões por bobagenzinhas. Então, isso mostra que o ser humano usa a questão, por exemplo, da própria guerra lá no Iraque, né? A intenção ficou mais do que clara que os Estados Unidos avançaram lá no Iraque para tomar conta por causa das riquezas do Iraque, não porque tinha lá material terrível, assim, para prejudicar os outros povos, a mesma coisa lá no Afeganistão. No entanto, o que aconteceu, né? O ser humano lá, os americanos estão morrendo e eles não conseguiram os sucessos que eles poderiam ter. Qual que é novamente o esquema? De maneira que o ser humano, ele briga por picuinhas, e aí, se ele consegue, por exemplo, aceitar o bem, ele tem mais amigos e colegas, ele tem mais felicidade e alegria. Mas depois que ele consegue tudo isso, o que ele faz? Não preciso dizer, né? Ele abandona o tratamento. Quer dizer,
Depois que o ser humano chega num grau elevado de sucesso, tudo, se não tiver alguém que segura ele, fala, cuidado, cuidado, ele abandona o tratamento. E isso acontece aqui, como aconteceu nos Estados Unidos, como acontece agora com os clientes que nós temos lá, né, Cláudia? Na Europa, em todo lugar. De maneira que essa atitude do ser humano contra o real, porque o real parece algo restrito, algo inferior, então ele quer ter liberdade para fazer tudo aquilo que ele quer, o bem e o mal, a raiva e o amor. Essa questão de querer ter liberdade para tudo é que criou essa inversão no ser humano que o leva para o desastre. Eu queria dar um exemplozinho, pode parecer até meio infantil com relação a essa conduta de estragar o próprio desenvolvimento, mas muitas mulheres vão entender. Mulheres, então, atenção. Eu tenho uma cliente, é a mulher que está falando, hein? Eu tenho uma cliente, Dr. Kevin, por exemplo, ela luta para conseguir emagrecer, não é? Então ela diz o seguinte, é só eu subir na balança e verificar que eu consegui perder 2, 3 quilos, que no dia seguinte eu vou a uma loja de doces e como tudo que eu posso comer para voltar ao peso anterior ou mais ainda. Então ela fica dando tratos à bola dessa conduta feroz que ela tem contra o bem, porque ela se esforça, como o senhor diz, na terapia, a pessoa vai se terapizando, vai se esforçando, vai melhorando. Quando ela atinge um platô de bem-estar, ela dá um jeito de estragar com tudo. Então, mas você não nota que também muitas mulheres lindas casam, depois de 2, 3 anos viram uma matrona. E os homens barrigudos. Os homens também, né, Cláudia? Os homens também. Eu pensei que os homens melhorassem. Não, nem sempre. Muitos homens viram barrigudões depois que se casam, deixam os amigos. Dizem que no casamento, quem sofre mais é a mulher do que o homem. Que o homem encontra uma pessoa que o atenda, o sirva. E as mulheres ficam mais desesperadas porque não encontram aqueles ideais que elas tinham imaginado. Então vamos ver a terceira pergunta. Agora eu vou pedir aos analistas que deem exemplos dessa questão da utilização do bem para a sanidade. Uma pessoa também na análise nessa semana, ele falou assim que ele vê que o contato com as outras pessoas seria um bem. Então ele pensou assim que ele não pode fazer contato com as pessoas porque ele teria que primeiro resolver essa tristeza, essa melancolia dentro dele. Então ele também tem uma inversão, em vez de fazer o contato, ele fica só pensando que ele não pode porque tem essa tristeza, então ele usa essa tristeza como uma desculpa. Eu acredito que no nosso caso de analistas, uma forma de estar na ação boa junto ao cliente é falando a verdade e não aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer ouvir, né? Porque a psicologia, muitas vezes ela passa a ideia de que o que vai fazer a pessoa feliz é o que lhe agrada. E nós vemos aqui na trilogia analítica que o que vai fazer a pessoa feliz é o bem. Eu atendo uma pessoa que é um senhor, né? E ele fica fechado no apartamento dele, isso já há muitos anos. E então ele não consegue, assim, nem ter muitos insights, nem entender muito o que está acontecendo com ele e nem mudar essa atitude. Nem se sentir bem, nem se sentir assim, ter mais saúde física, justamente porque ele não tem essa atitude de realizar alguma coisa positiva, construtiva. E outros clientes já que se dedicam assim a ONGs, que têm interesse pelas crianças de rua, ou assim, que fazem alguma coisa para o bem dos outros, elas captam muito melhor as ideias da terapia, elas conseguem perceber os problemas delas melhor e ter mais saúde. Aconteceu com uma paciente que tinha dor de cabeça, gastrite, né, constantes. É uma paciente que não é da terapia, mas ela passou no pronto-socorro, mas que foi usada a metodologia assim que é piana com relação a essa questão do bem. E a pessoa, ela voltou depois de 2 semanas, porque o que ela citou? Que ela estava ajudando uma vizinha que teve um derrame cerebral e que ela tinha inclusive um atrito com essa vizinha. Aí depois ela se forçou a ir lá e ajudar essa vizinha.
E ela ficava praticamente umas 5, 6 horas por dia, ela fazendo comida, lavando a roupa da vizinha. E praticamente durante esses 15 dias ela não teve nenhum sintoma, nem da gastrite, nem da dor de cabeça, nem de nada. Então aí eu falei, bom, então o caminho é esse. Então, o que? A doença é a ausência da realização do bem. Porque ou a pessoa ela está no bem ou ela está no mal. Não dá para ficar em cima do muro, essa que é a realidade. Sim, ainda outro dia uma senhora estava me comentando que ela estava muito deprimida, estava assim há dias já com um problema grave de depressão e o pai ficou doente. Então ela foi levar o pai ao hospital. E lá, enquanto ela esperava o pai fazer alguns exames, tinha um casal de senhores idosos que estava passando por uma série de dificuldades e ela se apiedou deles e foi ajudar. Ela teve um impulso de falar, não, vamos lá, eu vou comprar para vocês um lanche, depois deu uma carona para eles para um lugar. E ela fala assim, foi tão impressionante, porque depois que eu fiz isso, eu me senti tão bem. Ela contava, minha depressão assim, melhorou muito, só de poder fazer o bem para alguém. Então isso é uma coisa que a gente vê muito na prática. A pessoa, quando ela faz o bem, ela se sente melhor. Então, me faz pensar numa cliente que agora ela está se formando em artes plásticas e ela teve a ideia de se inscrever naquele projeto CEL para dar aulas de artes para crianças. E ela costuma ser uma pessoa muito assim, sem entusiasmo por nada. Mas naquele dia que ela pensou nisso, ela começou a se entusiasmar, vendo como ela podia preparar a aula, o que ela podia fazer, que ela podia melhorar na vida com isso. Então, imediatamente, ela percebeu ideias que vinham na cabeça dela contrárias àquele projeto. Vinham ideias tipo, mas você vai fazer isso? Vai beneficiar? Você vai se cansar? Você nunca fez o bem na vida? Sai disso! Você não está nessa onda. Assim, coisas muito contrárias a um bem que ela estava pela primeira vez se entusiasmando em fazer. Então, o que deu para perceber é assim que a pessoa resolve fazer algum bem na vida, ele imediatamente tem consciência do mal onde ela vive, do mal onde ela está e que ela tem. E isso é muito importante, a pessoa agir no bem, fazer o bem, para ela perceber o mal onde ela está. Então, eu tenho esse caso de uma cliente que ela está separada do marido e ela fica muito tempo assim preocupada em agredir o marido, não deixa o filho encontrar com o marido, não deixa o filho ter contato com a atual mulher do marido. E um dia ocorreu que tinha uma festa, ela não queria deixar o filho ir, mas ele, contrariando a mãe, ele acabou indo. E o marido, sem saber que ela não havia deixado, começou a tratá-la melhor, o filho ficou mais feliz. Então ela começou a entender que se ela fosse mais compreensiva, mais cooperativa com esse marido, ela estaria ajudando o filho, o marido e a ela própria, porque a situação dela melhorou muito depois disso. Então, veja, um fato interessante, né? Que conforme aí a resposta de alguns deles, então o bem que a pessoa faz é vista como algo excepcional. Bom, isso é um passo totalmente invertido que a humanidade deu. A humanidade devia fazer 99% no mínimo de bem e de preferência nenhum mal, é claro, mas um mal em 99 devia ser feito. E, pelo contrário, a humanidade estranha quando existe uma pessoa boa. Então, para vocês terem sucesso na vida, sejam bons, que todo mundo vai achar algo tão estranho e vai gostar tanto que vocês vão subir como um rojão. É verdade. Até a próxima semana.